Muito bem, vamos ver agora um exemplo de utilização de herança na linguagem Java. Para iniciarmos o nosso exemplo, vou criar aqui uma nova classe, selecionando a opção Novo, classe Java, e vou então batizar a minha classe. Vou chamá-la de pessoa. Finalizando então a criação, nós temos aqui a nossa classe. É importante ressaltar que, por mais que não seja aparente, todas as classes elas têm sim uma superclasse. No caso da minha classe pessoa, não é aqui explicitamente declarado, no entanto, é importante que todos vocês tenham em mente que todas as classes, por natureza, elas estendem a classe Object, que é a classe pai de todas elas. Então, acrescentando aqui, deixando isso explícito na classe, obviamente não alterará nenhum comportamento dela, mas apenas para que vocês se lembrem disso. Bom, iniciando então aqui mais discussões a respeito da nossa classe pessoa, ela é uma classe que já está devidamente preparada para ser uma superclasse de outra classe qualquer. Como sabemos isso? Não é necessário marcar nada para que esse comportamento aconteça. Toda classe ela automaticamente é passível de ter subclasses. Bom, caso vocês desejem marcar a sua classe como não possível, não passível de ter subclasses, basta utilizar aqui o operador final, ou seja, public final class. Muito bem, agora é uma classe que não admitirá subclasses. Por hora eu vou deixar dessa forma apenas para que nós confirmemos esse comportamento, mas em breve eu apagarei este final. Muito bem, então nesta classe pessoa eu criarei aqui dois atributos, o primeiro deles sendo string nome e o segundo deles sendo int idade. Muito bem, vou também criar aqui um método para que nós possamos também observar depois o comportamento de transmissão deste método para as subclasses. Então criaremos aqui um método do tipo string chamado dizer nome. Este método não receberá nenhum parâmetro e a sua função simplesmente será fazer um return no nome da pessoa, agregando aqui algum texto. Então colocarei assim: meu nome é, concatenando aqui o nome da pessoa. E agregarei a idade. E possuo X anos. Muito bem. A nossa classe está pronta, os atributos aqui estão e o método também. Vamos então criar uma subclasse da classe pessoa. Então, mais uma vez, direito do mouse, novo, classe Java, e dessa vez criarei então a minha subclasse. Vamos criar uma subclasse chamada aluno, por exemplo. Finalizando, muito bem. A nossa classe está aqui criada e agora vamos tentar marcá-la como uma subclasse da nossa classe pessoa. Então, colocando aqui extends pessoa. Muito bem. Percebam que nós recebemos um erro aqui. Se nós colocarmos o mouse aqui sobre o erro, o NetBeans nos avisará que não é possível fazer herança, pois a classe pessoa é do tipo final. Então, como eu disse a vocês, este marcador final aqui na classe pessoa é o que determina que uma classe não pode ser herdada por outras classes. Se eu apagar este operador final e retornar então a minha classe aluno, nós perceberemos que o erro sumiu, ou seja, agora eu posso continuar a implementação da minha subclasse. Seguindo adiante, então, criarei ainda um atributo aqui nesta classe aluno do tipo idade chamado matrícula, por exemplo, e posso criar um método específico da classe aluno, como por exemplo, um método ainda do tipo string chamado dizer matrícula. Este método terá por obrigação retornar um texto, que é minha matrícula é, e colocaremos aqui adiante o número de matrícula. Muito bem.
Nossas classes estão criadas, ok? Então agora criarei uma classe de teste para exemplificar este funcionamento. Então chamarei ela de principal. Nesta classe principal, nós colocaremos aqui o nosso método principal, que é o public static void main, e nesse método principal eu farei aqui um processo de instanciação. Então chamarei aqui um objeto do tipo aluno, aluno igual a new aluno. Aluno, ponto. Percebam que quando eu coloco aqui aluno, ponto, eu recebi na lista de possibilidades de métodos e atributos que a classe aluno me oferece, o método dizer matrícula e o atributo a matrícula, que inclusive estão aqui em negrito, demonstrando que eles realmente pertencem a essa classe. No entanto, justamente em função da herança, eu também posso acessar os atributos de pessoa, que são idade e nome, e ainda o método da classe pessoa, que é o dizer nome. Okay? Então, tudo isso por conta da herança. Inclusive, aproveitando a oportunidade, percebam que daqui para baixo, desse método equals para baixo, nós temos vários métodos que não fomos nós que implementamos. Tá? Mas eles aparecem aqui justamente porque vocês precisam se lembrar que, como eu disse há pouco, todas as classes são filhas da classe Object. Então, no nosso caso, a classe aluno é filha de pessoa e a classe pessoa é filha de Object. E a classe Object, ela é quem possui esses métodos. Então, todos esses métodos estão sendo herdados de lá. Justamente por isso que essa listagem é maior do que o que nós já implementamos, ok? Muito bem. Então, dessa forma, eu poderia, por exemplo, configurar aqui um nome e uma idade. Vou colocar aqui um nome teste, apenas para que vocês percebam. Colocarei aluno.idade igual a 23. E eu poderia, por exemplo, através de um system.out, invocar o método dizer nome. Muito bem? Vou salvar, executar aqui o código da nossa classe, e vocês verão que o que será impresso é justamente o corpo do método da superclasse. Muito bem. Vamos agora evoluir um pouco mais esse nosso exemplo. O que farei? Primeiramente, vamos utilizar o artifício da sobrescrita. Como funciona este artifício? Na classe pessoa, nós temos um método dizer-nome, que está limitado a dizer o nome da pessoa e sua idade. O que faremos? Nós criaremos este mesmo método na classe aluno. Exatamente a mesma assinatura. Este recurso, como eu disse, é chamado de sobrescrita. Nós estamos sobrescrevendo na classe aluno um comportamento da classe pessoa. Então estamos especificando um pouco mais essa nossa classe. Então, este meu método fará o quê? Por exemplo, ele retornará o método da superclasse, dizer nome. Então ele vai fazer a mesma coisa que aquele método já faz. No entanto, ele vai agregar aqui o dizer matrícula. Olhem que interessante. Nós melhoramos, especificamos mais o comportamento desse método, sobrescrevendo na subclasse e ainda por cima alterando o seu comportamento. Vamos fazer um teste, voltando para a classe principal. Perdão, antes de finalizarmos o teste, eu vou também ainda colocar uma matrícula no meu aluno. A matrícula será 1234. E agora vamos executar o código. Olhem só, temos aqui, meu nome é teste e possuo 23 anos, esse texto corresponde ao da superclasse, ao método dizer nome dela, e daqui para diante nós temos o texto impresso lá pelo método dizer matrícula. Então tudo isso está acontecendo porque eu estou trabalhando com a minha classe aluno, ok? Muito bem. E agora, para finalizarmos então este exemplo, nós também devemos falar um pouco sobre a parte de construtores, para reforçar esse conceito quando tratamos de herança. Como funciona? Voltando aqui para a nossa classe pessoa, suponhamos que eu queira criar um construtor para a mesma. Por exemplo, um pessoa, lembrando que o construtor nada mais é do que um bloco de código com o mesmo nome da classe, que pode ou não possuir parâmetros. Então, neste caso, eu colocarei um parâmetro string nome e outro parâmetro int idade. Estes parâmetros, por sua vez, serão aqui utilizados para alimentar os atributos da minha classe.
o atributo de nome e o atributo de idade. Muito bem. A partir do momento que eu crio o construtor de uma classe, lembrem-se do conceito de construtores, eu deixo de ter o construtor padrão. Então não tenho mais aquele new pessoa sem argumentos. E a partir deste momento, todas as subclasses passam a ser forçadas a chamar esse construtor. Okay? Então, a partir do momento que eu crio o construtor na superclasse, a subclasse aluno já passa a apresentar um erro, justamente porque ela não está ainda chamando aquele construtor. Então o que eu posso fazer? Eu preciso aqui criar o construtor da classe aluno, e nesse construtor eu preciso chamar o construtor da superclasse. A chamada ao construtor de superclasse se dá pelo meio de super, apenas escrevendo super assim. Ok? Olhem só, quando eu dei o Ctrl espaço ele já me mostrou. Eu posso escrever super e passar nome e idade, e dessa forma chamar o construtor da superclasse. Se eu fizer exatamente isso, observem que eu não tenho nenhuma informação aqui para passar para a superclasse. Então, o que farei? Colocarei aqui parâmetros no atributo da subclasse, que serão string nome e int idade. Dessa forma eu posso transmiti-los à superclasse. Ok? Aproveitando que eu estou lidando com o construtor, eu poderia ainda acrescentar um último atributo, que é o int matrícula, para que a classe aluno alimente também o seu atributo. E dessa forma eu posso então passar o valor aqui, por exemplo, this.matrícula, igual a matrícula. Muito bem. Olhem só. Conseguimos então utilizar os três atributos, o primeiro deles para alimentar o próprio atributo e os outros dois para chamar o construtor da superclasse. No entanto, se fizermos exatamente da forma com que eu construí, para que vocês percebam também essa restrição, nós teremos um erro. Tá? O Java aqui vai acusar erro, justamente porque é obrigatório que a primeira ação de um construtor seja chamar o construtor da sua superclasse. Então eu não poderia colocar este código exatamente aqui, sendo então forçado a colocá-lo na linha de baixo. Vejam só, a simples inversão da linha já resolveu o meu erro. Ok, agora então vamos para a classe principal, e dessa vez eu, ao invés de passar aqui argumento a argumento, eu já passarei todos no construtor. Eliminaremos estas linhas, e agora, basicamente, temos a construção, aqui a instanciação de um objeto aluno, e a chamada ao seu método dizer-nome. Executando, perceberemos que o comportamento se mantém o mesmo, imprimindo da forma adequada o método dizer-nome, já devidamente especializado, mas com os atributos específicos.